Tirem-na desta sala imediatamente. A voz autoritária do almirante Jack Thompson ecoou pela sala de conferências do Anel. E do Pentágono, os olhos de aço cinzento fixos na pequena mulher de uniforme de serviço cinza, que acabara de entrar com um serviço de chá. Estamos a discutir informações classificadas de nível alfa sobre a Operação Desert Shield 2. Ela sequer tem a devida autorização para estar aqui. Os 12 oficiais militares de mais alta patente dos Estados Unidos voltaram a atenção para Brianna Mitchell, que permanecia quieta junto à mesa de conferências de Mogno. As mãos firmes sobre a bandeja de prata, apesar do escrutínio repentino. Seus olhos azuis mantinham-se baixos, enquanto ela começava a dispor as chávenas com uma precisão treinada. O coronel Martinez recostou-se na cadeira de couro, abanando a cabeça com irritação óbvia. Como é que funcionários civis conseguem acesso durante uma reunião de segurança? Isto é completamente inaceitável. Peço desculpa pela intrusão, senhor, disse Brianna em voz suave, quase num sussurro, enquanto continuava a tarefa com cuidado metódico. O general Stevens ajustou o uniforme da Força Aérea e resmungou. Senhorita faz alguma ideia do tipo de discussões estratégicas que acontecem nesta sala? Estas não são questões para... Ele fez uma pausa, olhando-a de cima a baixo com desdém. Pessoal de apoio. O capitão Rodrigues, com o uniforme azul escuro dos Marines, adornado com fitas de combate, soltou uma risada e cutucou o oficial ao lado. Aposto que ela nunca sequer segurou uma arma de verdade, quanto mais entender de táticas militares. Provavelmente acha que um silenciador é algo que se usa num carro. A sala encheu-se de risadas condescendentes, enquanto Brianna colocava a última chávena de chá sobre a mesa. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos na eficiência, mas algo em sua postura chamou a atenção do sargento Williams, que estava sentado em silêncio num canto a tomar notas. Havia algo familiar na forma como ela se mantinha ombros quadrados, coluna ereta, pés posicionados exatamente à largura dos ombros. O almirante Thompson tamborilava os dedos impacientemente na mesa, o distintivo de tridente do SEAL a brilhar sob as luzes fluorescentes. Senhorita, preciso que entenda uma coisa. Estamos a planear operações que podem determinar o destino de militares americanos no exterior. Este não é lugar para civis que não compreendem a gravidade do que fazemos. Brianna assentiu com respeito, mas à medida que se movia à volta da mesa, seus olhos percorreram rapidamente o mapa tático estendido sobre a superfície de Mogno. Por um breve momento, o olhar dela demorou-se nas imagens de satélite de terreno montanhoso, e o maxilar contraiu-se quase imperceptivelmente. Senhor, interveio com delicadeza a doutora Sarah Parker, analista civil do Pentágono. Ela só está pasabata a fazer o trabalho dela. Talvez possamos continuar assim que ela terminar. A expressão de Thompson endureceu. Doutora Parker, com todo o respeito, a senhora também não é militar. Alguns de nós entendem a importância da segurança operacional. O Major Brooks, um Army Ranger com várias fitas de campanha, inclinou-se para a frente. O almirante tem razão. Não podemos ter pessoal não autorizado presente enquanto discutimos movimentos de tropas e posições táticas. Brianna terminou de arrumar o serviço de chá e deu um passo atrás, as mãos entrelaçadas atrás das costas, num gesto que aparentava respeito. Mas o sargento Williams notou algo estranho. Sua posição estava perfeitamente alinhada, peso distribuído de forma uniforme, pronta para se mover em qualquer direção. Era a postura de alguém treinado para a prontidão de combate, não para serviço de cozinha. Qual é o seu nível de autorização de segurança, senhorita? Exigiu Thompson, a voz carregando a autoridade de quem está habituado à obediência imediata. Eu sirvo onde sou necessária. Senhor, respondeu Brianna calmamente a resposta cuidadosamente medida e neutra. O coronel Martinez riu de forma áspera. Isso não é uma resposta. Ou tem autorização, ou não tem. Isto não é um escritório civil qualquer, onde qualquer um pode entrar nas reuniões. A tensão na sala era palpável enquanto os oficiais esperavam que Thompson a dispensasse.
mas algo na postura calma de Brianna parecia irritá-lo ainda mais. Ela não se encolhia nem pedia desculpas em excesso como ele esperava. Em vez disso, permanecia de pé com uma dignidade silenciosa, à espera de ordens. "Sabe o que eu acho?", disse o capitão Rodrigues com um meio sorriso. "Acho que a nossa pequena serviçal de chá vê filmes militares demais. Provavelmente pensa que sabe alguma coisa sobre o que fazemos." Mais risadas percorreram a sala, mas foram interrompidas quando o ajudante de Thompson bateu à porta. "Senhor, temos informações de satélite atualizadas do CENTCOM", anunciou o ajudante entrando com uma pasta classificada. Enquanto Thompson analisava os documentos, a expressão tornou-se sombria. "Senhores, temos um problema. A nossa inteligência sugere que houve uma fuga de informação nas operações no Afeganistão. Coordenadas sensíveis foram comprometidas, resultando na perda de uma unidade inteira de operações especiais. As mãos de Biona, ainda entrelaçadas atrás das costas, apertaram-se ligeiramente. A respiração continuava estável, mas algo na postura dela tinha mudado. A menção ao Afeganistão desencadeara uma reação que apenas um observador treinado notaria. Se esta injustiça faz o seu sangue ferver, por favor, deixe o seu gosto e inscreva-se para apoiar histórias de justiça. Clique em obrigado para que possamos continuar a trazer reviravoltas que você nunca vê a chegar." O sargento Williams observava Brianna com atenção enquanto a discussão prosseguia. Quando Thompson mencionou a traição da unidade fantasma, ele viu o maxilar dela se contrair por uma fração de segundo, antes de voltar à posição neutra. "As coordenadas vazadas levaram a uma emboscada", continuou o General Stevens, espalhando novas fotografias sobre a mesa. 8 operadores altamente treinados perderam a vida porque alguém os vendeu. Thompson levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, a frustração evidente. "Precisamos identificar como esta informação foi comprometida. Soldados bons demais já morreram por causa de falhas de segurança." Enquanto ele falava, Brianna moveu-se para recolher o jarro vazio de creme, mas o movimento aproximou-a dos painéis táticos. Thompson notou a proximidade dela do material classificado e explodiu. "O que ainda está a fazer aqui?" "Achei que tinha deixado claro que precisava sair." "Ela está só a terminar o serviço almirante", disse a Dra. Parker de forma defensiva. "Não há necessidade de ser tão duro." "Duro?" A voz de Thompson aumentou. "Doutora, Parker está claro que não entende protocolo militar. Não discutimos operações classificadas na frente de pessoal não autorizado, por mais inofensivo que pareçam." O coronel Martinez também se levantou, a paciência visivelmente esgotada. "A segurança deveria escoltá-la para fora imediatamente. Não podemos continuar com civis presentes." Mas enquanto continuavam a discussão, nenhum deles percebeu que Brianna tinha se posicionado com uma visão clara de toda a sala. A tarefa aparentemente humilde de limpar o serviço de chá oferecia a cobertura perfeita para observar cada rosto, cada reação, cada detalhe que pudesse indicar culpa ou conhecimento. Thompson deliberadamente derrubou a chávena de café, espalhando o líquido escuro sobre alguns papéis não classificados. "Limpe isto", ordenou secamente, testando como ela reagiria a comandos diretos. Brianna imediatamente começou a limpar o derramamento, mas sua técnica não se parecia em nada com o que oficiais já tinham visto de funcionários de limpeza comuns. Trabalhou em um padrão de grelha preciso, contendo o líquido antes de expandir o movimento para fora, usando o método mais eficiente possível para evitar danos secundários. Era o tipo de abordagem sistemática ensinada em treinamentos militares para lidar com derramamentos químicos ou áreas contaminadas. O Major Brooks, com vasta experiência de campo, observava a técnica dela com crescente curiosidade. "Abordagem interessante para a contenção de derramamento", murmurou para si mesmo. Quando a discussão retomou, o almirante Thompson começou a delinear posições táticas para operações futuras. "O problema com a região de Kandahar", disse ele, apontando para o mapa, "é que as mudanças de elevação tornam extremamente difíceis os cálculos de apoio de fogo preciso." "Senhor?"
Interrompeu o Major Brooks. De acordo com os nossos relatórios balísticos, o cálculo padrão para aquele terreno seria aproximadamente 2.000 metros de alcance efetivo. Do outro lado da sala, quase inaudível, ouviu-se a voz de Brianna 2.400. A sala ficou em silêncio. Thompson virou-se lentamente para encará-la. Como disse, Brianna levantou o olhar enquanto limpava a mesa, as faces corando ligeiramente. Peço desculpa, senhor. Não devia ter falado. Não respondeu Thompson, a voz perigosamente calma. Por favor, esclareça-nos. O que disse eu? Eu só pensei que o cálculo de alcance podia ser diferente naquela altitude, disse Brianna suavemente. O capitão Rodrigues soltou uma gargalhada alta. Ah, isto é ótimo. A Nossa Senhorita do Chá acha que é especialista em balística agora. Mas o Major Brooks franziu o senho, tirando a sua calculadora de campo. Após alguns instantes, a expressão dele mudou. Na verdade, senhor, considerando a altitude e a pressão atmosférica daquela região, ela está certa. O alcance efetivo seria mais próximo de 2.400 metros. Um silêncio desconfortável instalou-se na sala. Como poderia uma trabalhadora de serviços civis saber cálculos avançados de balística? Os olhos de Thompson estreitaram-se enquanto ele estudava Brianna com mais atenção. Foi uma suposição bastante instruída para alguém que serve chá. Eu vejo muitos documentários, respondeu Brianna com fraqueza, claramente tentando minimizar o conhecimento. O general Stevens inclinou-se para a frente, intrigado apesar de si mesmo. Que tipo de documentários? História militar, senhor. Acho interessante. O coronel Martinez bufou. Ver documentários não a torna qualificada para discutir operações táticas, jovem. A reunião continuou, mas agora havia uma corrente subterrânea de curiosidade sobre a mulher silenciosa que demonstrara conhecimento inesperado. Thompson encontrou-se a testá-la, deixando escapar termos militares nas conversas para ver se ela reagiria. Quando mencionou medições em cliques, Brianna não se mexeu, reconhecendo o jargão militar para quilômetros. Quando o coronel Martinez discutiu classificações MUOS, a expressão dela permaneceu cuidadosamente neutra, mas ela não pediu esclarecimentos como um verdadeiro civil faria. A doutora Parker notou a mudança na dinâmica da sala. Talvez devêssemos focar na tarefa em vez de interrogar o pessoal, sugeriu diplomaticamente. Os testes de Thompson tornaram-se mais incisivos. O problema na guerra urbana, disse ele em voz alta, é lidar com o que chamamos de situações blue on blue. Vários oficiais assentiram com familiaridade. Mas a reação de Brianna foi quase imperceptível. Um leve apertar dos olhos que sugeria que ela sabia exatamente o que blue on blue significava. Incidentes de fogo amigo. O sargento Williams já tinha visto o suficiente. Levantou-se da cadeira e aproximou-se de Thompson. Senhor gostaria de verificar algo. Dirigiu-se ao posto de segurança e consultou o terminal do computador. De acordo com os nossos registros, a senhorita Mitchell tem autorização de segurança nível 5. A sala explodiu em murmúrios de surpresa. Nível 5 era mais alto do que a autorização da maioria dos oficiais presentes. Isso é impossível, protestou o coronel Martinez. Ela é pessoal de apoio civil. O computador não mente, senhor. Respondeu Williams, mostrando o ecrã a Thompson. A autorização verificada esta manhã, assinada pelo gabinete do inspetor-geral. Thompson encarou o ecrã, depois olhou para a Brianna, que continuava a organizar o serviço de chá, como se nada de incomum tivesse acontecido. Como é que uma funcionária de serviços obtém autorização nível 5? Talvez tenha havido um erro, sugeriu o General Stevens. Mas Williams abanou a cabeça. Sem erro, senhor. Os códigos de autorização estão atuais e válidos. A frustração de Thompson aumentava. Nada naquela mulher fazia sentido. O conhecimento dela sobre táticas militares, a postura, a autorização de segurança, tudo contradizia o papel que aparentemente desempenhava. Senhorita Mitchell, disse Thompson formalmente. Creio que precisamos de esclarecimentos sobre quem exatamente você é e por que está aqui.
Antes que Brianna pudesse responder, a porta da sala de conferências abriu-se e o diretor Chen da CIA entrou. Ele saudou os oficiais reunidos com um aceno, mas seus olhos fixaram-se em Brianna. Para surpresa de todos, ele inclinou a cabeça num gesto respeitoso de reconhecimento. Diretor Chen Thompson levantou-se imediatamente. Não esperávamos envolvimento da CIA nesta operação. Almirante Thompson, respondeu Chen com suavidade. Estou aqui para observar a reunião. Por favor, continue. Mas Thompson percebeu que Chen posicionara-se de modo a poder ver tanto os oficiais quanto Brianna. Ainda mais intrigante era o fato de que Brianna não parecia surpresa com a presença dele. A discussão retomou, centrando-se na falha de segurança que levara às baixas da unidade fantasma. Thompson expôs a linha temporal dos acontecimentos, mostrando como coordenadas classificadas tinham sido vazadas poucas horas antes da missão. Alguém com acesso aos mais altos níveis de planeamento operacional traiu aqueles homens, disse Thompson gravemente. Precisamos identificar a origem desta fuga antes que aconteça de novo. Enquanto ele falava, Brianna continuava o trabalho, mas seus movimentos tornaram-se mais deliberados. Já não estava apenas a limpar. Estava a ouvir cada palavra com intensidade focada. O coronel Martinez retirou uma pasta de arquivos. Identificamos 3 possíveis fontes da fuga. Todos tinham acesso aos detalhes operacionais e todos tinham problemas financeiros que poderiam motivá-los a vender informações. Problemas financeiros? Perguntou o General Stevens. Dívidas de jogo, senhor. Significativas. A cor sumiu do rosto de Martinez ao perceber o que acabara de revelar. Seu próprio problema com apostas era um segredo guardado a 7 chaves, mas o peso de suas palavras pairou no ar. Thompson estudou cada rosto na sala procurando sinais de culpa ou nervosismo, mas sua atenção sempre voltava a Brianna, que permanecera absolutamente imóvel durante toda a discussão sobre traição e motivações financeiras. A reunião foi interrompida por um tom de alerta emergencial. Nos dispositivos de comunicação segura de todos, os oficiais pegaram nos aparelhos para verificar atualizações, mas Brianna também retirou do bolso um dispositivo semelhante. Por que ela tem um dispositivo de comunicação segura? Exigiu o capitão Rodrigues. A suspeita de Thompson finalmente explodiu. Ele atravessou a sala a passos largos e agarrou o braço de Brianna, a paciência completamente esgotada. Não sei que jogo está a jogar, mas acaba agora. Quero respostas imediatamente. A força do aperto fez a manga de Brianna subir, revelando a borda do que parecia ser uma tatuagem elaborada no antebraço. Thompson vislumbrou tinta preta com o contorno de uma arma. Mas antes que pudesse examinar melhor Brianna, puxou o braço para trás. Por favor, não me toque, senhor, disse ela calmamente. Mas havia algo novo na voz, uma autoridade que não estava presente antes. Thompson encarou a tatuagem parcialmente escondida, a mente a trabalhar freneticamente. Ele já tinha visto milhares de tatuagens militares ao longo da carreira, e algo no breve vislumbre parecia significativo. Mas antes que pudesse continuar a reunião, foi novamente interrompida. O Major Brooks recebeu uma mensagem urgente no dispositivo. Senhor, temos inteligência atualizada do Afeganistão. A investigação da emboscada da unidade fantasma identificou novas evidências. A atenção da sala voltou-se para Brooks enquanto ele lia o tablet seguro. Segundo este relatório, a Ghost Unit não foi apenas emboscada. Eles foram sistematicamente traídos por alguém com conhecimento íntimo dos procedimentos operacionais. Um arrepio percorreu a espinha de Thompson. As operações da unidade fantasma eram classificadas nos níveis mais altos. Pouquíssimas pessoas teriam acesso às táticas e procedimentos específicos. Que tipo de evidência? Perguntou o General Stevens. Interseções de comunicações, senhor. O inimigo sabia exatamente quando e onde a unidade estaria, que equipamento carregavam, até mesmo as especializações individuais. Brianna tinha ficado completamente imóvel durante a discussão.
O rosto neutro, mas a respiração controlada deliberada. Ah, mas senhor, continuou Brooks. O relatório indica que a Ghost Unit tinha um investigador infiltrado, alguém que trabalhava sob disfarce para identificar a origem de fugas anteriores de inteligência. A mente de Thompson trabalhava a toda velocidade. Um investigador infiltrado explicaria a autorização elevada, o conhecimento tático, a ligação com a CIA. Mas também significaria... Ele olhou para Brianna com novos olhos, enxergando além do uniforme humilde de serviço e vendo a mulher por baixo. A postura, a consciência situacional, as reações, tudo fazia sentido agora num contexto totalmente diferente. Brooks, disse Thompson lentamente, esse relatório identifica o investigador infiltrado. Brooks rolou o ecrã do dispositivo. Parcialmente, senhor. Mostra o nome de código Silent Angel e indica que o operativo continua ativo ainda a investigar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos processavam as implicações, mas a atenção de Thompson estava completamente focada em Brianna. A reação dela ao nome de código fora quase imperceptível, mas ele notara um leve endireitar dos ombros, um breve fechar dos olhos. Tatuagem interessante a que tem aí, senhorita, disse Thompson em voz baixa, agora carregada de um novo tom de respeito misturado com incerteza. Brianna encontrou os olhos dele pela primeira vez desde que entrara na sala. Quando falou, sua voz estava firme e clara. Senhor, o senhor perguntou-me sobre a minha patente mais cedo? Sim, perguntei. E você respondeu que serve onde é necessária. Thompson assentiu lentamente. E onde exatamente é necessária, senhorita Mitchell? A sala prendeu a respiração quando Brianna pareceu tomar uma decisão. Toda a sua postura mudou subtilmente. A fachada de trabalhadora humilde caiu revelando algo muito mais formidável por baixo. Aqui mesmo, almirante, disse ela calmamente. A investigar o assassinato da minha equipa. As palavras pairaram no ar como um trovão. Thompson sentiu o mundo mudar à sua volta, enquanto compreendia plenamente o que ela acabara de dizer. A mulher quieta que ele vinha ignorando e humilhando nos últimos 30 minutos não era quem aparentava ser. O coronel Martinez empalideceu as mãos a tremer enquanto pegava no copo de água. O capitão Rodrigues encarava Brianna com uma mistura de choque e súbita compreensão. O general Stevens parecia ter visto um fantasma. A sua equipa perguntou Thompson, embora já começasse a suspeitar da resposta. Ghost Unit 7, senhor. 8 operadores. 7 mortos em ação devido à inteligência comprometida. 1 sobrevivente. A revelação atingiu a sala como um golpe físico. Vários oficiais recuaram as cadeiras, percebendo de repente que tudo o que pensavam saber sobre a última hora estava errado. A mente tática de Thompson corria. Se ela era da Ghost Unit, se sobrevivera à emboscada, se estava ali a investigar, então todos naquela sala eram potenciais suspeitos pela morte da equipa dela. Está a dizer-me, disse ele lentamente, que é a única sobrevivente da Ghost Unit 7. Sim, senhor. E está aqui para investigar quem traiu a sua missão, sim, senhor. Thompson olhou para os outros oficiais, vendo-os agora como Brianna os via potenciais traidores, responsáveis pela morte de soldados americanos. A revelação recontextualizava tudo: o conhecimento dela em balística, a consciência tática, o nível de autorização, as reações às menções do Afeganistão e da unidade fantasma. Tudo finalmente fazia sentido. Como perguntou Thompson, como sobreviveu quando toda a unidade foi morta? A expressão de Brianna não mudou, mas havia algo sombrio nos olhos dela. Eu estava a fornecer Overwatch numa posição elevada 2 cliques distante. Quando a emboscada começou, mantive posição e forneci fogo de cobertura enquanto solicitava a extração imediata para possíveis sobreviventes. Houve algum não, senhor. Quando a QRF chegou, eu era a única restante. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. Todos lutavam com a realidade de que tinham estado a interrogar uma heroína de guerra
que vira toda a equipa morrer. Thompson afundou-se na cadeira esmagado pelo peso do seu comportamento durante a última hora. Ele tinha desprezado, diminuído e humilhado uma soldado que sacrificara tudo pelo país. Senhorita Mitchell, começou ele, mas ela interrompeu. Sargento Maior. Mitchell, senhor. A correção não veio com arrogância, mas trazia o peso total do serviço e do sacrifício dela. Thompson percebeu que não apenas estava errado sobre quem ela era, ela até tinha patente superior à de várias pessoas na sala. Sargento Maior Mitchell corrigiu ele, envergonhado. Eu devo-lhe um pedido de desculpas. Senhor, o pedido de desculpas que preciso não é para mim, disse Brianna firme. É para os sargentos Chen Williams, Martinez, Rodrigues Thompson, Jackson e Lee. Eles morreram porque alguém nesta cadeia de comando os vendeu. Os nomes caíram como marteladas. Não eram códigos ou números. Eram pessoas reais com famílias, amigos, vidas interrompidas por traição. O capitão Rodrigues, que fizera piadas sobre a habilidade dela com armas, agora fitava as próprias mãos. A mulher que ele ridicularizara era uma veterana de combate que provavelmente vira mais ação do que ele alguma vez veria. O general Stevens pigarreou. Sargento Maior se está a investigar esta fuga. Então deve ter alguma ideia de quem pode ser responsável. O olhar de Brianna percorreu a sala, detendo-se brevemente em cada rosto. Senhor, tenho observado esta estrutura de comando por 6 meses. Durante esse tempo, documentei 17 casos distintos de acesso inadequado à informação classificada. Thompson sentiu o estômago revirar. 17. Sim, senhor. Incluindo 3 ocasiões em que detalhes operacionais foram discutidos em locais não seguros, 5 casos de documentos classificados deixados sem supervisão e 9 casos de pessoal a aceder à informação fora do seu nível de necessidade operacional. A natureza sistemática da investigação dela tornava-se evidente. Ela não tinha estado a servir chá. Tinha estado a recolher provas. O coronel Martinez suava agora a confiança anterior evaporada. Que tipo de provas? Gravações de áudio, senhor. Documentação fotográfica. Análises digitais de sistemas comprometidos. A doutora Parker, a única que defendera Brianna antes, interveio. Há quanto tempo está a trabalhar infiltrada, desde 3 semanas após a emboscada, senhora? O gabinete do inspetor-geral atribuiu-me a missão de investigar potenciais falhas de segurança em estruturas de comando de alto nível. Thompson começava a compreender a dimensão do que acontecera bem debaixo do seu nariz, e a sua cobertura como pessoal de serviço deu-lhe acesso perfeito a reuniões classificadas. Senhor, as pessoas tendem a não notar funcionários de apoio e frequentemente discutem assuntos sensíveis, como se pessoas invisíveis não pudessem ouvi-los. A verdade daquela afirmação atingiu todos na sala. Quantas vezes tinham discutido informações sigilosas na frente de funcionários de limpeza, servidores ou outros trabalhadores civis? O sargento Williams, que observara tudo silenciosamente, finalmente falou. Sargento Maior, quero que saiba que alguns de nós suspeitávamos que havia algo incomum em si. Brianna assentiu, reconhecendo a percepção dele. Tem bons instintos, sargento Williams. A sua segurança operacional é exemplar. O elogio vindo de uma veterana de operações especiais claramente tinha peso para Williams, mas também evidenciava o quão longe os outros oficiais estavam das práticas corretas de segurança. Thompson lutava com a magnitude dos seus erros. Não só fora incrivelmente desrespeitoso para com uma veterana altamente condecorada, como possivelmente comprometeu a própria segurança ao discutir assuntos classificados diante de alguém cuja autorização ele sequer tinha verificado. Sargento Maior, disse ele formalmente, o que acontece agora? Brianna enfiou a mão no uniforme de serviço e retirou um dispositivo fino que parecia um scanner comum de inventário de produtos de limpeza. Pressionou alguns botões e o aparelho emitiu um bip suave. Senhor, durante a última hora esta sala esteve sob vigilância completa. Todas as conversas foram gravadas, cada ação documentada, cada violação de segurança anotada.
O sangue sumiu do rosto de Thompson. Esteve a gravar-nos, sim, senhor, com total autorização do inspetor-geral e da Divisão de Assuntos Internos do Pentágono. O capitão Rodrigues parecia prestes a vomitar. Tudo, cada palavra, Sr. Thompson, recordou cada comentário condescendente, cada quebra de segurança, cada momento de conduta não profissional. Tudo estava registrado. O que precisam entender, continuou Brianna, é que esta investigação já não trata apenas da emboscada da Ghost Unit. Trata-se de falhas sistemáticas de segurança operacional que colocaram vidas americanas em risco. O General Stevens inclinou-se para a frente. Está a dizer que houve outros incidentes. Senhor, nos 6 meses em que observei esta estrutura de comando, informações classificadas foram comprometidas em 14 ocasiões distintas. 3 desses comprometimentos resultaram em falhas de missão. 1 resultou em baixas. O peso estatístico caiu sobre a sala como um manto fúnebre. Não estavam perante uma traição isolada. Era um padrão inteiro de falhas que custara vidas. O coronel Martinez finalmente quebrou o silêncio. Sargento-maior, que provas tem contra indivíduos específicos? Brianna estudou o rosto dele antes de responder. Senhor, tenho provas documentadas de acessos não autorizados a bases de dados classificadas, transações financeiras inexplicáveis e comunicações com indivíduos que já foram identificados como agentes de inteligência estrangeira. O rosto de Martinez empalideceu. Ele sabia exatamente a que ela se referia e sabia que as suas dívidas de jogo cuidadosamente escondidas, bem como as medidas desesperadas que tomara para pagá-las, já não eram segredo. Além disso, continuou Brianna, tenho provas de informação classificada discutida em locais não seguros, detalhes operacionais partilhados com indivíduos sem necessidade de acesso e protocolos de segurança violados repetidamente. Ela não descrevia apenas traições individuais, mas uma falha institucional generalizada. Thompson percebeu que seu próprio comportamento durante aquela reunião, afastá-la sem verificar autorização, discutir informações sigilosas diante de pessoal não verificado, não manter protocolos de segurança, era exatamente o tipo de falha sistemática que ela investigava. Sargento-maior, disse ele em voz baixa. Preciso saber. Quão grave é Brianna? Fitou-o diretamente. Senhor, as falhas de segurança que documentei nos últimos 6 meses potencialmente comprometeram. 17 operações em curso expuseram a identidade de 4 agentes infiltrados e resultaram na morte de 11 militares americanos. Os números eram esmagadores. O que começara como investigação sobre uma emboscada transformara-se num colapso massivo de segurança operacional nos níveis mais altos de comando. A doutora Parker falou. Qual é o próximo passo na sua investigação? Senhora, amanhã de manhã apresentarei os meus resultados a um comitê conjunto do inspetor-geral da Divisão de Assuntos Internos do Pentágono e representantes da comunidade de inteligência. Com base nesses resultados, serão apresentadas acusações formais. Thompson sentiu as paredes a fechar-se à sua volta. Que tipo de acusações, senhora? Isso dependerá do nível de envolvimento de cada indivíduo. As acusações podem variar desde manuseio negligente de materiais classificados até traição. A palavra traição pairou no ar como uma sentença de morte. Vários oficiais mexeram-se desconfortavelmente, cada um questionando em que posição se encontrava na investigação de Brianna. O capitão Rodrigues, que estivera incomumente calado, finalmente falou. Sargento-maior, quero pedir desculpa pelos meus comentários anteriores. Foram completamente inapropriados e desrespeitosos. Brianna aceitou o pedido com um aceno, mas a expressão permaneceu profissional. Senhor, os comentários são o mínimo dos meus problemas. O que importa é identificar e parar as falhas de segurança que estão a matar os nossos soldados. Thompson sabia que ela tinha razão, mas também sabia que sua conduta naquela reunião faria parte do relatório. A forma como tratar uma veterana condecorada, a maneira casual como discutir assuntos classificados, a falha completa em verificar credenciais. Tudo estaria documentado.
Sargento-Maior, disse ele, engolindo em seco. Preciso perguntar-lhe diretamente. Estou sob suspeita pelas falhas de segurança. Briona avaliou a pergunta com cuidado. Senhor, todas as pessoas com acesso à informação comprometida estão sob investigação. Isso inclui todos nesta sala. A declaração atingiu-os como um golpe físico. Cada oficial ali presente era agora suspeito de envolvimento na morte de soldados americanos. O coronel Martinez levantou-se abruptamente a cadeira a arranhar o chão. Eu preciso de sair por um momento. Senhor, disse Briana firmemente. Temo que isso não seja possível. Esta sala está agora em bloqueio de segurança, até a conclusão da minha investigação. Martinez congelou. O que isso significa? Significa que ninguém sai até que a equipa do inspetor-geral chegue para recolher depoimentos formais e assegurar as provas. Thompson olhou ao redor da sala com novos olhos. Eles já não eram participantes de uma reunião, eram suspeitos numa investigação criminal. A transformação da dinâmica era completa. A mulher que tinham ignorado e humilhado revelara-se a pessoa responsável por investigá-los por crimes potencialmente capitais. O telefone seguro de Thompson vibrou com uma nova mensagem. Ele leu rapidamente e ficou ainda mais pálido. Sargento-Maior, acabei de receber notificação de que os investigadores do inspetor-geral estão a caminho. Sim, senhor. Eles devem chegar dentro de 10 minutos. A realidade final começava a assentar. Não haveria oportunidade para destruir provas, combinar versões ou minimizar danos. Tudo já estava registrado. O General Stevens olhou para os colegas. Senhores, acho que precisamos preparar-nos para a possibilidade de que as nossas carreiras acabaram. A expressão de Briona suavizou ligeiramente. Senhor, a investigação seguirá as provas. Aqueles que mantiveram protocolos de segurança adequados e agiram com integridade, nada têm a temer. Mas Thompson sabia que sua própria conduta fora tudo menos exemplar. A displicência com os protocolos, o desrespeito por uma veterana, a falha em verificar credenciais, tudo revelava um padrão de falha sistemática, não apenas um erro isolado. A porta abriu-se, e o diretor Chen voltou desta vez acompanhado por vários indivíduos de fato claramente não militares. Senhores e senhoras, anunciou Chen, apresento-lhes a equipa do gabinete do inspetor-geral, que conduzirá as entrevistas formais relacionadas à investigação de segurança. Thompson olhou para Briana mais uma vez, vendo-a agora como realmente era. Não uma trabalhadora humilde, mas uma veterana altamente condecorada de operações especiais, que infiltrara a estrutura de comando e documentara suas falhas com precisão metódica. Enquanto os investigadores montavam equipamentos e preparavam os procedimentos formais, Thompson percebeu que as próximas horas determinariam não apenas sua carreira, mas possivelmente sua liberdade. A mulher silenciosa que servia chá acabara de derrubar toda a sua cadeia de comando, e nenhum deles podia fazer nada para impedir o que viria. A investigadora principal, uma mulher severa na casa dos 50, vestindo um fato escuro, deu um passo à frente. Sou a agente Sarah Morrison, do gabinete do inspetor-geral. Antes de iniciarmos os procedimentos formais, preciso verificar algo com a Sargento-Maior Mitchell. Thompson observou Briana assumir posição de à vontade militar, a transformação completa perante os olhos de todos. Sargento-Maior continuou a agente. O seu relatório preliminar mencionou evidências físicas que suportam as conclusões da sua investigação. Pode elaborar? Briona assentiu profissionalmente. Sim, senhora. Durante a operação de vigilância de hoje, documentei 17 violações de segurança distintas e obtive provas de áudio de divulgação de materiais classificados. O coronel Martinez mexeu-se nervosamente na cadeira, cada vez mais pálido. Que tipo de divulgação? A agente Morrison lançou-lhe um olhar cortante. Coronel Martinez terá a oportunidade de responder durante a sua entrevista formal. O segundo investigador, um homem mais jovem com postura militar, começou a configurar o equipamento de gravação, enquanto uma terceira agente posicionou-se junto à porta,
garantindo que ninguém deixaria a sala. Thompson observava tudo com uma mistura de respeito crescente e um medo profundo. Brianna Mitchell não era apenas competente, ela era implacável detalhista e absolutamente dedicada à verdade. A precisão da operação dela, a forma sistemática como reuniu provas, a paciência necessária para manter a cobertura durante 6 meses, tudo revelava um nível de profissionalismo e dedicação que Thompson apenas começava a compreender. Sargento-Maior Mitchell disse a agente Morrison, por favor, forneça um resumo das observações específicas feitas hoje para registro. Brianna retirou o que Thompson agora percebia ser um dispositivo de gravação sofisticado, disfarçado como um scanner de inventário de limpeza. Senhora 08 Vezer, entrei na sala de conferências 7 com um serviço de chá padrão, como cobertura para atividades de vigilância. Durante o período de observação de 47 minutos, documentei múltiplas situações em que informação classificada foi discutida na presença de pessoal não verificado. Thompson sentiu o estômago revirar. Ela descrevia exatamente o comportamento dele, a falha em verificar a autorização dela, antes de permitir que permanecesse durante discussões classificadas. Além disso, continuou Brianna, observei o coronel Martinez demonstrar sinais visíveis de estresse ao discutir motivações financeiras inadequadas por trás das fugas de inteligência. O capitão Rodrigues demonstrar conhecimento detalhado de falhas operacionais classificadas às quais não deveria ter acesso. E o general Stevens revelar informação sobre investigações em andamento que estavam acima do seu nível de autorização. Cada revelação atingia como um soco. Thompson observava seus colegas oficiais assimilarem à realidade cada palavra. Cada ação havia sido documentada e analisada de maneira sistemática. A agente Morrison tomava notas. Houve alguma tentativa de obstruir a sua investigação ou comprometer a sua cobertura? Sim, senhora. O almirante Thompson fez várias tentativas de me remover da sala sem verificação adequada de credenciais e utilizou contato físico inapropriado quando recusei revelar informações sensíveis. O sangue de Thompson gelou. Contato físico. Recordou o momento em que agarrou o braço dela ao ver a tatuagem. Na altura parecia apenas autoridade e frustração. Agora entendia como aquilo apareceria num relatório oficial. O capitão Rodrigues finalmente encontrou coragem para falar a voz trêmula sargento-maior, quando menciona falhas operacionais, classificadas às quais eu não deveria ter acesso. A que se refere exatamente? Brianna consultou o dispositivo. Senhor, durante a discussão sobre as operações em Kandahar, o senhor citou números específicos de baixas e falhas táticas que estavam classificados sob a Operação Silent Thunder. Esses detalhes só estavam disponíveis para pessoal diretamente envolvido na análise pós-ação. Rodrigues empalideceu. Como é que sabe qual deveria ser o meu nível de acesso? Senhor, parte da minha investigação consistiu em rever registros de acesso de todo o pessoal envolvido em operações relacionadas à emboscada da unidade fantasma. O seu nível de autorização não permite acesso a materiais de Silent Thunder. A implicação era clara. Rodrigues havia obtido informação classificada por meios não autorizados. Thompson começava a compreender a verdadeira dimensão do que Brianna revelara. Isto não era apenas sobre a traição da Ghost Unit, mas sobre um colapso sistemático da segurança operacional que durava meses. A agente Morrison voltou-se para o general Stevens. General a sargento-maior Mitchell mencionou que o senhor revelou informação sobre investigações em andamento. Pode explicar a que ela se refere? Stevens franziu a testa confuso. Não me lembro de discutir investigações em andamento. Brianna ativou o dispositivo de gravação e a própria voz de Stevens ecoou pela sala. A investigação da emboscada da Ghost Unit identificou novas evidências. Interseções de comunicação mostram que o inimigo sabia exatamente quando e onde a unidade estaria. O rosto de Stevens ficou branco ao ouvir suas próprias palavras.
Essa informação era classificada ao mais alto nível. Senhor, disse Brianna calmamente. Essa informação foi-lhe fornecida durante um briefing classificado ontem de manhã. O senhor discutiu-a num ambiente não seguro na presença de pessoal sem autorização para recebê-la. A natureza sistemática das falhas tornava-se impossível de negar. Cada oficial ali tinha comprometido informação sigilosa por descuido ou por ação deliberada. Thompson sabia que seu próprio momento de acerto de contas estava próximo. Sargento-maior, que violações documentou relacionadas à minha conduta. Brianna encontrou o olhar dele. Senhor, o senhor discutiu detalhes operacionais classificados de nível alfa na presença de pessoal não verificado, falhou em seguir protocolos adequados de verificação de credenciais e tentou intimidar fisicamente uma investigadora federal em operação autorizada. Thompson sentiu as paredes a apertarem-se novamente. Cada acusação era justa, e cada uma podia acabar com a carreira dele, ou pior. A agente Morrison prosseguiu. Sargento-maior, na sua opinião profissional, estas violações representam incidentes isolados ou fazem parte de um padrão maior. Senhora, com base em 6 meses de investigação, representam falhas sistemáticas nos protocolos de segurança operacional. O padrão sugere ou negligência grave ou comprometimento deliberado de informação classificada. Subitamente, o coronel Martinez levantou-se a cadeira a raspar violentamente. Eu não consigo mais. Preciso dizer uma coisa. A agente Morrison levantou o olhar. Coronel, aconselho fortemente que espere pela sua entrevista formal. Não disse Martinez, a voz a quebrar. Eu não posso deixar isto continuar. O sargento-maior Mitchell tem razão. As coordenadas da unidade fantasma foram vazadas e eu sei como isso aconteceu. A sala mergulhou num silêncio atordoado. Thompson observou um de seus colegas oficiais preparar-se para confessar traição. Coronel Martinez disse a agente Morrison formalmente: o senhor está solicitando fazer uma declaração voluntária neste momento. Martinez assentiu, lágrimas surgindo em seus olhos. Sim. Fui eu que vazei as coordenadas da unidade fantasma. A confissão caiu na sala como uma bomba. Vários oficiais arquejaram e o capitão Rodrigues empurrou a cadeira para trás, chocado. Por quê? Perguntou Thompson, a voz quase inaudível. Martinez desabou na cadeira, as mãos tremendo. Dívidas de jogo? Eu devia $250 mil a pessoas que não aceitam atrasos. Eles ofereceram a pagar minhas dívidas em troca de informações. Brianna observava Martinez sem emoção visível, mas Thompson via a tensão em seus ombros. Aquele era o momento pelo qual ela trabalhara durante 6 meses, a confissão que traria justiça aos seus companheiros mortos. Como teve acesso às coordenadas? Perguntou a agente Morrison. Usei meu acesso administrativo ao banco de dados de operações. A missão da unidade fantasma era classificada, mas minha função me dava autoridade de supervisão para a alocação de recursos. Thompson sentiu-se enjoado. Martinez usara acesso legítimo para atrair soldados americanos. O senhor entende o que fez 8 soldados morreram por causa das suas dívidas de jogo. Martinez desabou de vez. Eu sei. Meu Deus. Eu sei. Pensei naqueles homens todos os dias nesses últimos 8 meses. Tentei me convencer de que eram só coordenadas, só números. Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Brianna falou pela primeira vez desde o início da confissão. O sargento Chen tinha 24 anos. Tinha ficado noivo há pouco. O sargento Williams planejava se aposentar em 6 meses para passar mais tempo com os netos. O sargento Martinez, sem relação com o senhor coronel, juntava dinheiro para trazer a família dele de El Salvador para a América. Ela continuou nomeando cada um dos soldados mortos e compartilhando detalhes pessoais que os tornavam pessoas reais, não estatísticas. Thompson observou Martinez desmoronar, conforme o peso humano da traição era exposto. O sargento Thompson era meu observador. Estava conosco havia 3 anos. O sargento Jackson era nosso médico e salvou inúmeras vidas em missões anteriores. O sargento Lee era nosso especialista em comunicações
e falava 4 línguas fluentemente. Eles eram bons soldados, bons homens, e morreram porque o Senhor os vendeu por dinheiro. Martinez chorava abertamente agora. Sinto muito. Sinto muito. Eu daria qualquer coisa para voltar atrás. A agente Morrison tomava notas detalhadas, mas Thompson percebia que até a investigadora federal se emocionava com a forma como Brianna lembrava cada um dos soldados. Coronel Martinez disse Morrison formalmente: "O senhor está agora fazendo uma confissão voluntária de crimes federais. Deseja continuar sem representação legal?" "Sim", afirmou Martinez com firmeza. "Quero contar tudo." Thompson assistiu horrorizado enquanto Martinez detalhava seus problemas financeiros, o primeiro contato com agentes estrangeiros, a informação específica que forneceu e como foi pago. Era uma confissão completa de traição diante de várias testemunhas. Mas Brianna ainda não tinha terminado. "Coronel Martinez, o senhor mencionou que eles ofereceram limpar suas dívidas. Quem exatamente o procurou?" Martinez levantou o olhar confuso. "Como assim quero dizer, coronel? Alguém tinha que saber das suas dívidas para escolhê-lo como alvo de recrutamento. Alguém identificou o senhor como um potencial ativo e organizou o contato inicial." Thompson sentiu um arrepio percorrer a espinha. Brianna sugeria que Martinez não havia sido um alvo aleatório, ele fora selecionado com base em informação interna. Eu nunca pensei nisso", admitiu Martinez. "Um homem me abordou num bar perto da base. Parecia saber tudo sobre minha situação." "Que bar?" "Coronel Murphy's Tavern, a cerca de 3 quilômetros do portão principal." A agente Morrison ergueu o olhar das anotações. "Sargento-Maior está sugerindo que existe uma conspiração maior aqui." "Senhora, na minha investigação, identifiquei padrões que sugerem um recrutamento sistemático de pessoal com vulnerabilidades financeiras ou pessoais. O coronel Martinez pode não ter sido o único recrutado." A sala ficou em silêncio enquanto todos absorviam essa nova informação. A traição talvez não fosse um incidente isolado, mas parte de uma operação muito maior para comprometer militares americanos. Thompson pensou em suas próprias vulnerabilidades, suas pressões financeiras, seus momentos de fraqueza. Será que também poderia ter sido um alvo? "O capitão Rodrigues falou de repente, sargento-maior, quando mencionou que eu tinha acesso a informações que não deveria. Como eu consegui essas informações?" Brianna virou-se para ele. "Senhor, excelente pergunta. De acordo com os registros de acesso, o senhor nunca acessou pessoalmente os arquivos da Silent Thunder. Então, como eu sabia daqueles detalhes? Alguém lhe contou, senhor. Alguém com autorização compartilhou informação classificada com o senhor, consciente ou inconscientemente." Rodrigues olhou ao redor desesperado. Quem poderia ter me dito isso? A mente de Thompson percorria conversas tentando lembrar quem havia falado, o que, com quem. A natureza sistemática da violação de segurança tornava-se mais clara e também sua complexidade. A agente Morrison levantou-se. "Acho que precisamos conduzir entrevistas individuais para esclarecer especificamente quem sabia o que e quando." Sargento-Maior Mitchell. "Há mais alguma coisa que precise apresentar antes de começarmos o interrogatório formal?" Brianna hesitou, depois alcançou o interior do uniforme de serviço novamente. "Senhora, existe mais uma peça de evidência que precisa ser documentada." Ela retirou uma pequena câmera digital e começou a deslizar por fotos aparentes. "Durante minha investigação, documentei não apenas gravações de áudio, mas também evidências visuais de violações de segurança." O estômago de Thompson afundou. Evidência visual. O que ela teria fotografado? Estas imagens mostram documentos classificados deixados sem supervisão pessoal, acessando sistemas não autorizados e indivíduos fotografando materiais ultrasecretos com dispositivos pessoais. Ela entregou a câmera à agente Morrison, que começou a examinar as imagens. A expressão da agente ficou cada vez mais séria à medida que via as provas. General Stevens disse:
Morrison. Pode explicar esta fotografia mostrando o senhor usando um celular pessoal para fotografar um documento classificado? Stevens olhou para a tela da câmera e empalideceu. Eu só estava tirando uma foto para consultar depois ao escrever meu relatório. Senhor? Disse Brianna, fotografar documentos classificados com dispositivos pessoais é um crime federal, independentemente da intenção. Thompson percebeu que todos os oficiais na sala provavelmente haviam sido documentados cometendo algum tipo de violação de segurança. A investigação de Brianna tinha sido abrangente e devastadora. A agente Morrison continuou revendo as provas fotográficas, pedindo ocasionalmente esclarecimentos ou detalhes adicionais. Cada imagem era mais um prego no caixão das carreiras deles. Almirante Thompson, disse Morrison, mostrando-lhe a câmera. Esta imagem mostra o senhor analisando documentos classificados em um local não seguro. Pode explicar as circunstâncias. Thompson olhou para a fotografia que o mostrava lendo relatórios operacionais no que parecia ser a cafeteria da base. Eu estava fazendo várias tarefas ao mesmo tempo durante o almoço. Não pensei que alguém pudesse ver os documentos daquele ângulo. Senhor, disse Brianna calmamente. Eu consegui fotografar esses documentos do outro lado do salão, usando apenas a função teleobjetiva padrão. Se eu conseguir, agentes de inteligência estrangeira também conseguiriam. A natureza casual das violações de segurança deles estava sendo exposta de forma brutal. O que pareciam atalhos inofensivos ou conveniências eram, na verdade, compromissos graves da segurança nacional. Thompson olhou para os colegas oficiais e viu o mesmo entendimento em cada rosto. As carreiras deles estavam acabadas, talvez até sua liberdade. Morrison fechou a câmera e devolveu-a para Brianna. Sargento Maior, com base em sua investigação, qual é sua recomendação sobre este pessoal, senhora? Recomendo suspensão imediata das credenciais de segurança até a conclusão da investigação, acusações formais por violações das leis federais de segurança e uma revisão abrangente de todas as operações, às quais esses indivíduos tiveram acesso nos últimos 18 meses. A recomendação era profissional e completa, mas equivalia essencialmente à destruição total da carreira de todos ali presentes. O coronel Martinez, que permanecera calado desde sua confissão, falou novamente. Sargento Maior, preciso lhe perguntar algo. Quando você foi designada para investigar esta unidade, já sabia que eu era quem havia vazado as coordenadas. Brianna analisou a pergunta com cuidado. Senhor, eu tinha suspeitas com base nos registros de acesso e na análise da linha do tempo, mas eu não tinha provas até o senhor confessar voluntariamente. Então você estava me observando especificamente, senhor. Eu estava observando todos com acesso às informações comprometidas. O senhor, o almirante Thompson, o general Stevens, o capitão Rodrigues e outros 12 membros em vários departamentos. Thompson arrepiou-se. 12 outros. A investigação era muito mais ampla do que qualquer um imaginava. Sargento Maior, disse Morrison olhando para cima. Está dizendo que existem outros indivíduos sob investigação, além das pessoas nesta sala? Sim, senhora. O padrão de compromissos de segurança se estende por vários departamentos e estruturas de comando. A operação de hoje concentrou-se neste grupo específico, devido ao envolvimento direto deles com as operações relacionadas à unidade fantasma. Thompson começava a compreender. Eles tinham sido alvo exatamente por estarem ligados à missão que resultou na morte da equipe de Brianna. Não era uma auditoria aleatória. Era uma investigação direcionada contra os responsáveis pela morte de soldados americanos. Almirante Thompson, disse Morrison, preciso tratar da alegação de contato físico inadequado com a Sargento Maior Mitchell. Pode descrever o que aconteceu. Thompson sentiu o rosto queimar de vergonha ao se lembrar de quando agarrou o braço de Brianna. Eu estava irritado com a presença dela na reunião classificada e queria verificar sua identidade. Peguei o braço dela para examinar o que parecia ser uma tatuagem. A Sargento Maior Mitchell consentiu com esse contato. Não.
Ela pediu que eu não a tocasse, mas eu ignorei o pedido. Morrison anotou mais algumas observações. Sargento-Maior, como respondeu a esse contato inadequado? Senhora, mantive minha cobertura e prossegui com a operação de vigilância. No entanto, as ações do almirante comprometeram a segurança operacional ao forçar a exposição parcial de marcas identificadoras. Thompson percebeu que ela se referia à tatuagem que ele havia vislumbrado. Que tipo de marcas identificadoras? Brianna olhou para a agente Morrison, que assentiu, permitindo a explicação. Senhor, membros de unidades de operações especiais costumam ter marcações distintas que identificam seu serviço e especialização. Ela então ergueu a manga esquerda, revelando uma tatuagem elaborada que cobria todo o antebraço. A respiração de Thompson falhou ao ver a imagem detalhada de um rifle de franco-atirador, cercado por insígnias militares marcadores de missão, e o que parecia ser uma seção memorial com nomes e datas. Santo Deus! Murmurou o capitão Rodrigues. Isso é um Barrett M82A1. Sim, senhor, confirmou Brianna. Meu sistema de arma primário durante meu tempo na unidade fantasma. Thompson examinou a tatuagem mais de perto, vendo detalhes que falavam de anos de serviço militar e inúmeras missões. Ao redor do rifle, havia marcações indicando eliminações confirmadas, implantações operacionais e condecorações. Na parte inferior, em escrita elegante, estavam 8 nomes com datas seus, companheiros mortos. O General Stevens inclinou-se para olhar melhor. Sargento-Maior, essas marcações são indicadores de missão, sim, senhor. 17 eliminações confirmadas de longo alcance, 6 destacamentos de combate, 3 condecorações por valor. A sala ficou em silêncio enquanto todos assimilavam o que estavam vendo. Aquilo não era apenas uma soldado. Era uma guerreira de elite, com um histórico de combate, que superava a experiência combinada da maioria ali. Thompson sentiu o peso esmagador de seu comportamento anterior. Ele havia desprezado, humilhado e até tocado fisicamente uma das combatentes mais experientes das Forças Armadas dos Estados Unidos. Sargento-Maior, disse ele quase num sussurro preciso. Me desculpar não apenas pelo dia de hoje, mas por ter falhado completamente em reconhecer seu serviço e seu sacrifício. Brianna o encarou diretamente. Senhor, o pedido de desculpas que preciso não é pelo meu tratamento, é pelo fracasso de liderança que permitiu que minha equipe morresse. A distinção era dolorosa e importante. Ela não estava preocupada com ofensas pessoais, estava focada em justiça pelos soldados traídos. A agente Morrison prosseguiu com sua documentação. Sargento-Maior, para registro, por favor, declare sua especialidade militar e seu cargo atual. Senhora, eu sou Sargento-Maior. Especialidade militar 11, Bravo 20, franco-atiradora de operações especiais, atualmente designada ao gabinete do inspetor-geral, como investigadora infiltrada especializada em contra-inteligência. Thompson percebeu que não apenas estivera completamente errado sobre sua identidade, mas que seu posto e sua especialização a colocavam acima de vários ali, e com mais experiência de combate que todos juntos. O capitão Rodrigues, que havia feito piada sobre ela, nunca ter segurado uma arma real, parecia querer desaparecer da cadeira. Sargento-Maior, quero pedir desculpas formais pelos meus comentários anteriores. Foram completamente inadequados e desrespeitosos ao seu serviço. Senhor, respondeu Brianna. Seus comentários revelaram informações importantes sobre seu conhecimento de operações classificadas. Do ponto de vista investigativo, foram até úteis. A maneira clínica como ela analisava até os insultos demonstrava o nível de profissionalismo e foco que tornara sua investigação tão eficaz. O General Stevens tomou a palavra. Sargento-Maior, preciso entender algo. Quando a senhora disse que havia padrões sugerindo o direcionamento sistemático de pessoal vulnerável, o que quis dizer? Brianna consultou suas anotações. Senhor, minha investigação identificou 7 militares em 3 comandos distintos que foram abordados pela mesma rede de inteligência estrangeira.
Todos os 7 tinham problemas financeiros significativos, vulnerabilidades pessoais ou situações familiares que podiam ser exploradas. Você está dizendo que isso é espionagem organizada e não incidentes isolados? Sim, senhor. As evidências indicam um esforço coordenado para identificar e recrutar militares americanos para a coleta de informações. Thompson sentiu o escopo do problema se expandir de forma alarmante. Não era apenas sobre as dívidas de jogo de um coronel, era sobre serviços de inteligência estrangeiros comprometendo sistematicamente o pessoal militar americano. Sargento-Maior interrompeu a agente Morrison. Essas informações sugerem que sua investigação descobriu uma ameaça à segurança muito maior do que relatado inicialmente. Sim, senhora. A traição à unidade fantasma foi apenas um incidente dentro de um padrão maior de operações comprometidas. Thompson olhou em volta vendo seus colegas não como oficiais, mas como possíveis alvos. Se serviços estrangeiros estavam recrutando militares de forma sistemática, qualquer um poderia ser vulnerável. O coronel Martinez, ainda processando sua confissão, levantou a cabeça. Sargento-maior, quando fui recrutado, o homem que me abordou parecia saber detalhes da minha vida pessoal que não eram públicos. Como agentes estrangeiros teriam acesso a isso? A expressão de Brianna escureceu. Senhor, excelente pergunta. Ou eles realizaram vigilância extensa sobre o senhor pessoalmente, ou tinham acesso interno a informações sobre militares e suas vulnerabilidades. Informações internas. Alguém com acesso a arquivos de pessoal, registros financeiros, avaliações psicológicas ou informações familiares. A implicação pairou pesada no ar. Poderia haver outros traidores fornecendo inteligência sobre militares americanos a serviços estrangeiros. Thompson sentiu náuseas ao considerar as implicações. Você está sugerindo que há alguém dentro do nosso próprio sistema fornecendo informações de seleção. Senhor, é uma das possíveis explicações para como serviços de inteligência estrangeiros conseguiram identificar e recrutar indivíduos específicos com tanta precisão. A agente Morrison ergueu o olhar de suas extensas anotações. Sargento-Maior, esta investigação parece ter revelado uma ameaça significativa de contra-inteligência. A senhora compartilhou essas descobertas com outras agências, sim, senhora. O FBI, a CIA e a NSA foram informados sobre os resultados preliminares. A operação de hoje foi coordenada entre múltiplas agências. Thompson percebeu que não estavam lidando apenas com uma investigação militar, aquilo havia se tornado uma operação completa de contra-inteligência envolvendo os mais altos níveis do aparato de segurança nacional dos SSMI. A porta da sala de conferências se abriu e o diretor Chen retornou com vários indivíduos adicionais, claramente agentes federais e não investigadores militares. Senhores, anunciou Chen. Apresento o agente especial Martinez da Divisão de Contra-Inteligência do FBI e a agente Wong, do Escritório de Segurança Interna da NSA. O coração de Thompson afundou ao perceber o escopo das agências envolvidas na investigação. Já não era mais uma questão disciplinar militar. O agente especial Martinez deu um passo à frente. Com base na investigação da Sargento-Maior Mitchell, e nas provas apresentadas estamos iniciando procedimentos formais de contra-inteligência contra múltiplos membros do pessoal. O capitão Rodrigues levantou a mão hesitante. Agente Martinez, o que isso significa para aqueles que cometeram violações de segurança de forma não intencional? Isso dependerá da natureza e da extensão do envolvimento de cada indivíduo. Contudo, quero deixar claro que o pessoal que cooperar plenamente terá essa cooperação levada em consideração em procedimentos posteriores. Thompson entendeu a mensagem. Cooperar poderia ser a diferença entre disciplina administrativa e acusação federal. A agente Wong da NSA aproximou-se. Estamos particularmente interessados em entender como informações classificadas estavam sendo acessadas e compartilhadas fora dos canais normais. A investigação da Sargento-Maior Mitchell sugere comprometimento sistemático de vários sistemas de segurança. Brianna ativou seu dispositivo de gravação novamente.
Senhor, documentei 18 casos de pessoal acessando informações além da necessidade operacional. Além disso, observei informações classificadas sendo compartilhadas verbalmente em 14 conversas distintas que violavam os protocolos de compartimentação. Thompson pensou em todas as conversas casuais em corredores, salas de descanso, estacionamentos e em como tinha ignorado protocolos de segurança por conveniência. Cada uma dessas violações, pelo visto, estava documentada. O General Stevens olhou ao redor. Acho que precisamos entender com o que estamos lidando. Estamos falando de disciplina administrativa, acusações criminais ou algo mais? A agente Morrison consultou seu tablet. General, com base nas evidências preliminares, estamos diante de possíveis acusações que variam desde manuseio negligente de materiais classificados até espionagem. A gravidade dependerá das circunstâncias individuais e do nível de cooperação. O coronel Martinez, que já havia confessado o crime mais grave, ergueu a voz. O que posso fazer para corrigir isso? Sei que não posso trazer de volta os soldados que matei, mas quero ajudar a impedir que isso aconteça novamente. O agente especial Martinez voltou-se para ele. Coronel, sua cooperação na identificação de seus contatos estrangeiros e na explicação dos métodos de recrutamento pode ser extremamente valiosa. No entanto, essa cooperação não eliminará as consequências dos seus atos. Thompson viu Martinez assentir lentamente com tristeza. Ele compreendia que cooperar poderia reduzir sua sentença, mas não salvaria sua carreira nem apagaria as acusações federais. A agente Wong dirigiu-se à sala. Para aqueles que podem ter cometido violações não intencionais, precisamos de uma revelação completa de quaisquer incidentes em que acessaram informações não autorizadas, compartilharam detalhes classificados inadequadamente ou falharam em seguir protocolos de segurança. Thompson sabia que tinha inúmeras violações, manuseio descuidado de documentos, conversas em locais não seguros, falha em verificar credenciais, tudo teria de ser relatado. Além disso, continuou Wong, precisamos saber se algum de vocês foi abordado por estrangeiros, recebeu ofertas de dinheiro ou incentivos por informações, ou foi solicitado a fornecer detalhes sobre colegas ou operações. O capitão Rodrigues mexeu-se desconfortável. Agente Wong foi abordado por alguém em um bar cerca de 6 meses atrás. Ele parecia muito interessado no meu trabalho e fez várias perguntas sobre procedimentos de segurança da base. A atenção da agente Wong se fixou nele imediatamente. Pode descrever essa pessoa e as perguntas específicas que fez. Era um homem provavelmente na casa dos 40, bem vestido, dizia ser contratado da área de defesa. Ele me comprou bebidas e perguntou sobre coisas como rotações de guarda, procedimentos de acesso e níveis de credenciais de segurança em diferentes áreas da base. Thompson sentiu outro arrepio. Rodrigues havia sido alvo de recrutamento, assim como Martinez, mas aparentemente não havia mordido a isca. Esse homem lhe ofereceu algo em troca de informações. Rodrigues pensou com cuidado. Ele mencionou que a empresa dele sempre buscava pessoal militar para trabalho de consultoria, após a aposentadoria, cargos bem pagos para pessoas com conhecimento interno das operações da base. A agente Wong fez anotações detalhadas. Capitão Rodrigues, isso foi uma tentativa de recrutamento. O fato de o senhor relatar agora indica que não forneceu as informações que ele procurava. Eu não disse nada específico, mas estou preocupado com o que posso ter dito casualmente durante a conversa. Brianna interveio. Senhor, sua conversa com esse indivíduo está registrada. Ele estava sob vigilância de agências federais e sua interação foi gravada. Rodrigues suspirou aliviado. Isso significa que vocês podem verificar o que foi dito, sim, senhor. A gravação mostra que o senhor desviou a maioria das perguntas e não forneceu detalhes operacionais específicos. Thompson compreendeu então o verdadeiro alcance da investigação. As agências federais já monitoravam operativos de inteligência estrangeiros e seus esforços de recrutamento. A agente Morrison levantou-se. Com base nas evidências apresentadas e nas admissões feitas hoje, conduziremos entrevistas individuais com cada pessoa presente.
Essas entrevistas serão procedimentos formais e a presença de representação legal é recomendada. Thompson sabia que aquilo era apenas o começo de um processo que provavelmente encerraria sua carreira e poderia resultar em acusações criminais. A soma de violações de segurança combinada ao tratamento inadequado de uma investigadora federal infiltrada pintava um quadro de incompetência profissional no mínimo. Almirante Thompson, continuou Morrison. Seu caso exigirá atenção especial, devido ao seu posto sênior e ao alcance das violações documentadas durante a operação de hoje. Thompson assentiu, aceitando o destino. Entendo. Assumo total responsabilidade por minhas ações e falhas. Brianna levantou-se e dirigiu-se formalmente à sala. Senhores, quero deixar algo claro. Minha investigação não tinha como objetivo encerrar carreiras ou destruir reputações. Ela visava encontrar justiça para 8 soldados que morreram porque alguém os traiu. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras pesassem no ar. Coronel Martinez, sua confissão hoje exigiu coragem. E ela ajudará na garantir que nenhum outro soldado morra por causa de traições semelhantes. Os demais aqui cometeram erros, mas erros podem ser corrigidos com treinamento adequado e supervisão. Thompson sentiu um misto de alívio e vergonha. Mesmo após tudo, ela oferecia um caminho para a redenção. Contudo, continuou Brianna, as falhas sistemáticas nos protocolos de segurança que documentei representam uma ameaça à segurança nacional que precisa ser abordada de forma abrangente. A agente Morrison concordou. A Sargento-Maior Mitchell está correta. Esta investigação resultará em mudanças significativas nos procedimentos de segurança e nos mecanismos de supervisão em diversos comandos. Thompson sabia que suas falhas levariam a novas políticas e reformas no sistema militar. O agente especial Martinez avançou. Antes de começarmos as entrevistas individuais, enfatizo que a cooperação não é apenas incentivada, é essencial para a segurança nacional. A rede de inteligência estrangeira que recrutou o coronel Martinez ainda está ativa e precisamos identificar todos os seus contatos e métodos. A lembrança de que a ameaça ainda estava em andamento fez Thompson perceber que aquilo era parte de uma batalha maior contra operações de espionagem. O diretor Chen, que havia permanecido silencioso, finalmente falou. Sargento-Maior Mitchell, em nome da comunidade de inteligência, quero elogiá-la pelo profissionalismo e dedicação demonstrados nesta investigação. Seu trabalho revelou uma ameaça significativa e salvará inúmeras vidas americanas. Brianna ficou em posição de sentido e saudou Chen. Obrigada, senhor. Foi uma honra servir meus companheiros caídos desta forma. Thompson observou a troca e percebeu que enquanto suas carreiras terminavam, a de Brianna estava avançando. Sua investigação impecável certamente lhe renderia promoções e novos encargos. A agente Wong fez o anúncio final. As entrevistas individuais começarão imediatamente. Cada um de vocês será escoltado para salas separadas, onde terão a oportunidade de fornecer declarações completas e verdadeiras sobre suas ações e conhecimentos. Thompson olhou ao redor pela última vez. Quando entraram naquela sala para o que pensavam ser um simples briefing, eram líderes respeitados das Forças Armadas. Agora eram suspeitos em uma investigação de contra-inteligência que poderia resultar em acusações federais. Com os agentes federais organizando o processo, Thompson aproximou-se de Brianna diretamente. Sargento-Maior, disse ele formalmente, quero lhe oferecer um pedido de desculpas oficial em meu nome e acredito em nome dos demais oficiais. Brianna pôs-se em posição de sentido enquanto Thompson continuava. Seu serviço e sacrifício superam tudo o que nós alcançamos. Seu profissionalismo durante toda esta investigação, apesar do tratamento inadequado que recebeu, demonstra os mais altos padrões de postura militar. Thompson olhou para os outros oficiais que assentiram em concordância. Falhamos em nosso dever de manter protocolos adequados de segurança e essa falha contribuiu para a morte dos seus companheiros. Falhamos em reconhecer e respeitar uma veterana condecorada que servia seu país com distinção.
Ele respirou fundo antes de continuar. E mais importante, falhamos em estar à altura dos padrões pelos quais soldados como seus companheiros caídos morreram defendendo. Thompson entrou em posição de sentido e prestou uma continência formal a Brianna. Um a um, os outros oficiais seguiram seu exemplo. O coronel Martinez, apesar de sua confissão e sofrimento evidente, levantou-se e saudou. O capitão Rodrigues, o general Stevens, o major Brooks e até a doutora Parker levantaram-se e demonstraram respeito. Brianna devolveu a continência com precisão militar, mas Thompson conseguiu ver a emoção em seus olhos ao finalmente receber o reconhecimento merecido. Obrigada, senhores, ela disse suavemente. O reconhecimento de vocês significa mais do que imaginam. A agente Morrison observava tudo com interesse profissional. Sargento Maior, quais são seus planos após a conclusão desta investigação? Brianna refletiu por um momento. Senhora, recebi uma oferta para liderar uma força-tarefa conjunta focada em identificar e neutralizar esforços de recrutamento de inteligência estrangeira dentro das Forças Armadas. Thompson sentiu satisfação em saber que o excelente trabalho dela seria reconhecido e que ela estaria em posição de impedir futuras traições. Além disso, continuou Brianna, vou desenvolver programas de treinamento para ajudar o pessoal militar a reconhecer e resistir a tentativas de recrutamento. O capitão Rodrigues levantou-se. Sargento-Maior, considerando minha experiência de ter sido abordado, minha participação nesses treinamentos seria útil. Brianna assentiu. Sim, senhor. Pessoal que foi alvo, mas resistiu a tentativas de recrutamento, fornece excelentes estudos de caso para treinamento. Thompson percebeu que até os erros deles poderiam ser transformados em oportunidades de aprendizado para proteger outros soldados. A agente Wong fez um gesto em direção à porta. Se todos estiverem prontos, iniciaremos o processo de entrevistas. Sargento-Maior Mitchell, a senhora será interrogada pelo diretor Chen e pela equipe interagências. Enquanto os agentes federais organizavam a logística das entrevistas simultâneas, Thompson sentiu uma estranha sensação de fechamento. A investigação, que provavelmente encerraria sua carreira, também havia revelado a verdade sobre os companheiros caídos e ajudaria a proteger futuros soldados de traições semelhantes. Brianna recolheu seu equipamento e se preparou para sair com os agentes, mas parou na porta e se voltou para a sala uma última vez. Senhores, quero que saibam que, embora suas carreiras possam estar terminando, sua cooperação hoje salvará vidas. As informações que fornecerem sobre falhas de segurança e possíveis tentativas de recrutamento nos ajudarão a proteger soldados que estão agora em perigo. Thompson sentiu uma última onda de respeito pela mulher que havia documentado sistematicamente suas falhas, mas ainda encontrava maneiras de transformar a cooperação deles em serviço significativo. Enquanto caminhava para sua entrevista, Thompson refletiu sobre a lição que aquela mulher silenciosa lhes havia ensinado. A verdadeira força serve de forma discreta, paciente e com dedicação inabalável à proteção dos outros. Enquanto isso, o telefone seguro de Brianna tocou. O diretor Chen fez um sinal de permissão para que ela atendesse. Sargento-Maior Mitchell, aqui é o coronel Harrison do CENTCOM. Identificamos outra possível violação de segurança. O general Morrison, que recomendou você para a unidade fantasma, apresenta padrões consistentes com métodos de recrutamento estrangeiro. Brianna sentiu o sangue gelar. Seu mentor poderia estar comprometido? Irregularidades financeiras e contatos suspeitos, continuou Harrison. Você tem uma reunião com ele amanhã às 0700 horas. Ele espera um briefing sobre sua investigação. Ele não sabe que você sobreviveu à emboscada da unidade fantasma. A ironia não passou despercebida. Ela investigaria o homem que moldou sua carreira escondida, à vista de todos, usando sua identidade real. Enquanto se preparava para outra missão perigosa, Brianna pensou em seus companheiros caídos. A investigação estava longe de terminar, e a traição era maior do que qualquer um imaginara.
Era hora de servir a justiça novamente. Esta história termina aqui, mas a jornada continua. Muitas novas aventuras esperam por você. E se tiver gostado, curta, inscreva-se no meu canal e ative o sininho. Vejo você na próxima história.